Olá, meu nome é Ana Carolina Lins e Silva, sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e esta aula é a aula número 16 do módulo 4 do curso de Conservação da Biodiversidade. Neste módulo, nós estamos conversando sobre as políticas públicas aplicadas à conservação e na aula de hoje, na aula 16, nós vamos falar sobre a conservação de hábitats e sobre as áreas protegidas, né? Entendendo que o que são áreas protegidas, né, desse conceito, os tipos de áreas protegidas no âmbito internacional, as áreas protegidas no Brasil e a governança e efetividade de proteção dessas áreas protegidas. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente está diante da biodiversidade, né, da constatação de que a biodiversidade, naquela definição abrangente, ela vai desde a diversidade de biomas até a diversidade genética dentro de uma mesma população, então nós ficamos diante do problema como conservar. O que conservar? O foco dos programas, né, ou das políticas públicas de conservação, o foco vai ser espécies e suas populações? O foco vão ser os hábitats, os ecossistemas e as funções, as comunidades e suas espécies. O que é que eu preciso enfocar? Eu vou focar nas espécies ou eu vou focar nas áreas e nos hábitats? Então, na verdade, a gente precisa olhar para essas duas ideias, né, como estratégias que precisam funcionar as duas e ocorrer juntas. Mas se a gente for pensar a ideia dos hábitats, ecossistemas, comunidades, incluindo todas as espécies que vivem, então eu reservar, eu separar áreas para fazer a conservação, esse é considerado pela IUCN o principal instrumento de conservação in situ da natureza. Essa conservação na forma de áreas protegidas. Então a gente fica aqui, mas qual área? Né? Como é que eu escolho? Onde? Como? Por quem? Quem vai fazer essa conservação? Para quem? E para que proteger? Então, olhando o mundo, a gente vai entender que essa é a resposta bem complexa, né? Quando a gente pensa que eu tenho ecossistemas aquáticos de água salgada, também tenho de água doce. Eu tenho sistemas terrestres que são extremamente úmidos, quentes e megadiversos. Eu tenho aqueles que são quentes, mas que não tem, né, que tem bem menos água, tem déficits hídricos, e aí são totalmente diferentes, tanto no conjunto de espécies quanto na forma que a evolução aconteceu nesses espaços. Aí isso vai refletir também nos números de espécies. Eu vou ter o extremo dessa condição de aridez na formação dos desertos, que tem desertos frios, desertos quentes. Eu vou ter os ambientes extremos frios, onde as temperaturas vão estar abaixo de zero, em alguns casos o solo permanentemente congelado, né? E aí eu tenho toda essa complexidade de sistemas e vem essa pergunta: o que, como, onde que eu vou poder proteger? Então, gente, a gente fica diante de várias perguntas na hora de definir uma área protegida. Vão ser as áreas com maior diversidade biológica, né? Diversidade tanto taxonômica quanto a diversidade funcional, né? Diversidade genética. Vão ser áreas com maior diferenciação, aquelas onde eu encontro espécies que são raras, onde eu encontro táxons que são monoespecíficos, então uma espécie que só tem ela dentro do gênero, eu encontro naquele determinado lugar, ou áreas que estão em perigo, né? Então vou proteger porque elas estão sob uma ameaça de extinção, ou o habitat, ou a espécie, ou um conjunto de espécies, ou áreas que têm uma utilidade para os seres humanos, eu vou proteger exatamente para aquele recurso não acabar, ou locais que tenham lacunas de conservação, então se eu mapeio e eu vejo aqui nesse espaço não tem nada protegido, então eu vou proteger, ou seriam áreas mais intocadas ou áreas chamadas mais intactas. Então, qual que vai ser o meu caminho para pensar numa área protegida? Eu digo a vocês que qualquer uma dessas pode ser uma motivação para a criação de uma área protegida. Da mesma forma, eu vou proteger espécies, diversidade genética, eu vou proteger características naturais, então uma caverna, um rochedo, um cânion, e culturais, né? Então as questões das populações humanas que vivem ali, populações tradicionais, formas tradicionais de usar a biodiversidade, de conviver com a biodiversidade. Eu quero manter serviços ecossistêmicos, como eu quero manter o carbono estocado né, no chão, nesses ecossistemas, ou eu quero um lugar que seja mais voltado para a investigação científica,
para o turismo, recreação, educação ambiental, para a utilização sustentável dos recursos naturais. Então, a gente percebe só nessa lista, né, que não foi pequena, que existem diferentes motivações e isso acaba gerando áreas protegidas com diferentes categorias. Então, você vai ter áreas voltadas mais para o turismo e recreação, mais para o uso sustentável, mais para a pesquisa científica, mais para a conservação de uma determinada espécie, e assim vem sendo no mundo desde que áreas começaram a ser protegidas por conta da sua biodiversidade. Então, pensando como marcos históricos, há registros, né, os mais antigos, na Síria, cerca de 700 anos antes de Cristo, então a gente está falando quase 3.000 anos, e na Índia, 250 anos antes de Cristo, você tem o estabelecimento do que se chama reservas para a proteção de animais e florestas. Aí na Europa, na Idade Média, a gente tem registro das chamadas reservas de caça, que pertenciam ao rei. Era um lugar onde ninguém ia poder subtrair nada da biodiversidade, mas o rei podia caçar. A gente vai ter isso evoluindo para as chamadas reservas de caça da realeza europeia nos séculos seguintes, né? Então, após o século XV, você tem no século XVI, XVII, XVIII essas reservas de caça. E a gente tem as chamadas reservas da natureza inglesa, que são unidades de conservação, usando o termo brasileiro atual, que eram privadas, eram criadas por iniciativa da sociedade civil para a proteção de hábitats naturais lá no século XIX. E aí a gente tem o marco histórico que diz: esta foi a primeira área protegida criada pelo público, né? Então, eram áreas protegidas públicas, criadas pelo governo, por iniciativa de alguém do governo. A gente vai ter esse marco com a criação dos parques nacionais de Yosemite e de Yellowstone, em 1864, então, século XIX, e 1872. Esse aqui ainda é mais discutido se ele teria sido realmente uma área protegida criada aqui. Algumas pessoas dizem que foi só a iniciativa, mas a criação mesmo foi de 1890. E Yellowstone é o que é mais famoso e colocado como o primeiro parque nacional e a primeira área protegida pública criada no mundo, né? Então, essas duas áreas protegidas públicas que introduzem aqui o conceito de parque nacional, seria essa área para proteção e manutenção das maravilhas do país para benefício e prazer das pessoas. Então, parque já com essa vocação da recreação, do turismo ecológico, né, do lazer, como é mantido até hoje na definição de parque. Em 1916, os Estados Unidos criam o chamado Serviço Nacional de Parques, né, que funciona até hoje, cuidando das unidades de conservação, seria o equivalente hoje no Brasil ao ICMBio, ao Instituto Chico Mendes. E a partir daqui, desse início, você vai ter muitas áreas criadas no mundo, também como áreas protegidas, quer dizer, a gente já tinha antes, desde a Índia, né, e a gente já tinha bem antes, mas a partir deste marco das áreas protegidas públicas dos Estados Unidos, você começa a ter a criação de várias áreas protegidas. Só que elas eram protegidas com objetivos diferentes, assim como aquelas listas que a gente viu antes, para diversas funções ou por diversas motivações. Eu chamo a atenção aqui na foto os dois primeiros parques nacionais, né? Esse aqui na Califórnia protege as sequoias gigantes e protege também feições geológicas, e aqui o Yellowstone, que tem esses muitos geysers, né? E essas fontes termais, e também tem várias outras paisagens, e é uma área gigantesca de 8.991 quilômetros quadrados. Também reforçando essa ideia do Parque para Proteção de Paisagens. Em 1933, então, imagina que a gente tem lá no século XIX a criação desses dois parques, 1916 o Serviço Nacional de Parques norte-americano, e aí você tem várias áreas criadas no mundo, começam a haver reuniões para tentar unificar esses conceitos e as práticas com relação às áreas protegidas. Em 33 é o marco numa reunião de vamos começar a unificar esses conceitos. E aí, em 1948, se cria a União Internacional para a Proteção da Natureza, que depois vai se tornar a União Internacional para a Conservação da Natureza, o ICN, na sigla em português, e o CN, na sigla em inglês, é a forma que a gente vê mais facilmente escrita.
E aí, 1965 é quando ela muda de nome, troca proteção para conservação, adota, né, a logo, a famosa logo, e aí a IUCN passa a ser o órgão que vai propor essa unificação de conceitos. E aí a gente tem a unificação que a gente usa, né, das categorias de áreas protegidas de 1994, é a que está sendo usada até hoje, de vez em quando sendo revista, né, mas aí a proposta hoje é para a gente ter 6 categorias. Essas categorias visam a reduzir a confusão de muitos termos, prover uma padronização internacional que permita comparações, que melhore a comunicação e que fale a mesma língua da conservação. Na visão de Phillips, 2007, né, falando nos documentos da IUCN. Então, gente, a gente vai ter, primeiro, o documento de 1994 definiu a área protegida, essa definição foi sendo revista, um documento da IUCN, que é assinado por Dudley em 2008, a definição de área protegida é colocada como um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e manejado, por meio de meios legais ou outros meios efetivos, para alcançar a conservação da natureza em longo prazo, junto aos serviços ecossistêmicos associados e valores culturais. Então, você vê que é um espaço geográfico definido, mas não basta definir. Ele tem que ser reconhecido e ele tem que ter meios legais, meios efetivos para alcançar a conservação. Então, a IUCN, quando cria 6 categorias, coloca aqui, ó, você vê que tem a categoria 1, 1A e 1B, 2, 3, A4, A5 e A6. Essas categorias elas estão num ranking que vão das condições. A1 é a condição mais natural, né? Enquanto que A5, né, e aí um pouquinho da 6, mas a 5, que é equivalente à APA aqui no Brasil, seriam as condições menos naturais. E aí a gente vai ter que, tanto dentro quanto fora das áreas protegidas, a gente precisa ter esse olhar da conservação. Então, quando a gente mostra o grau de modificação ambiental, à medida que vai subindo, você vê que a tentativa, né, a proposta da IUCN é fazer esse ranking, onde você vai colocando as áreas protegidas com uma vocação de mais ser mantida de forma mais natural, né, e com menos manejo, e que não haja uso direto, até o outro extremo, onde você vai ter algum uso. E aí, olhando aqui nessas categorias, vamos dar uma passada na categoria A1. Então, começando a A1, relembrando que é aquela que vai ser mais restritiva em termos de usos possíveis. Então, a gente chama de proteção integral com fins científicos ou proteção de vida silvestre. Tem ela como 1A e 1B. A 1A é a mais estrita de todas. E a 1B é aquilo que a gente chama de área silvestre, que permite uma pequena modificação. No Brasil, eu já vou fazendo uma correspondência com o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a gente tem a reserva biológica, o REBIO, sendo o equivalente a essa mais restrita, enquanto que a estação ecológica, a ESEC, é o equivalente à área silvestre. De forma que no nosso SNUC, REBIO e ESEC são as áreas mais restritas de proteção integral. Quando a gente passa para a categoria 2, a 2 é a categoria equivalente ao parque. Então, é aquela onde você faz a conservação de ecossistemas, mas também admite turismo e recreação. Então, seria o equivalente ao parque, e na nossa lei, no nosso sistema de unidades de conservação, a gente tem que as reservas particulares, as RPPNs, são também equivalentes ao parque, então também se posicionam na chamada categoria 2. Eu coloco aqui para ilustrar a Rebio, de Rocas, né, do Atol das Rocas, que é uma área bem restrita, e a gente vai ter aqui o Parque Nacional do Catimbau ilustrando isso que seria a categoria 2. Categoria 3, então a gente vai ter a chamada monumento natural ou feição natural. Na nossa legislação, né, no SNUC, no Brasil, a gente também tem monumento natural como uma categoria de unidade de conservação. Eu exemplifico aqui com duas. Essa aqui é o Monumento Natural do São Francisco, que é para proteger os cânions do São Francisco, então uma feição geológica, né?
E a gente tem também o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. Essa aqui é a unidade de conservação municipal, né, do município do Rio de Janeiro, que protege esses dois rochedos. Então, você vê que o monumento à feição natural é que é o objetivo principal da criação dessa área protegida. A gente vai ter na categoria 4 a chamada área de gestão de hábitats ou espécies. Então, quando o foco é mais uma espécie ou um habitat em específico, é quando a IUCN sugere que seja criada a categoria 4. No Brasil, a gente tem a categoria 4 representada pelo Refúgio de Vida Silvestre e pela Área de Relevante Interesse Ecológico, então RVS e ARIE. Eu coloco como exemplo aqui o Refúgio de Vida Silvestre, a Mata da Usina São José, que fica dentro da Usina São José, né, no município de Igaraçu, na Mata Norte de Pernambuco. Um fragmento florestal extremamente rico e bem diverso, né, em relação a vários grupos biológicos. Então, vamos lá para a categoria 5 e 6, as duas últimas da IUCN. A gente vai ter a categoria 5, é aquela que a paisagem terrestre ou marinha é protegida. Você tem algum grau de ocupação humana. Isso é equivalente na nossa legislação é a APA. Né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a APA, Costa dos Corais, área de preservação, área de proteção ambiental, Costa dos Corais. Então, a APA vai ser esse equivalente à categoria 5 da IUCN. Lembram que naquele esquema, né, naquele ranking, a categoria 5 e não a 6 é a que tem a maior modificação, porque é exatamente, se a gente for pensar, é o equivalente à nossa APA. E a categoria 6 é aquela onde você protege, mas você permite o uso sustentável dos recursos naturais. Então, no Brasil, a gente tem na nossa legislação 4 equivalências, né, que seriam a reserva extrativista, a reserva de desenvolvimento sustentável, a floresta nacional e o refúgio de fauna. E aqui eu exemplifico com a Floresta Nacional do Araripe-Apodi, lá no topo da Chapada do Araripe, onde você tem o extrativismo de produtos florestais não madeireiros, né, que é executado por cooperativas, pessoas que vivem no entorno e que exploram, por exemplo, o fruto da fava dantas, que é uma árvore, exploram também o leite da janaguba, que é uma outra árvore, que é o látex, que é explorado. Então, a gente percebe, e exploram o pequi, né, o fruto do pequizeiro. Então, a gente percebe que o extrativismo, o desenvolvimento sustentável é permitido esse uso dentro dessas 4 que são equivalentes à categoria 6 da IUCN. E aí, gente, a IUCN fica mantendo, está aqui embaixo, ó, IUCN, junto com as Nações Unidas, junto com a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção aceita esses relatórios para fazer os levantamentos do quanto que a gente andou com relação às áreas protegidas. Lembram que essa é uma das metas colocadas lá no conjunto de metas de Aichi. Então, a IUCN mantém isso que eles chamam de relatório Planeta Protegido, né? Esse relatório, de tempos em tempos, periodicamente, ele mostra um novo dado. A última publicação foi de 2018, mas no site você tem a atualização desses dados. Mas aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês, então, nessa perspectiva de que existem 6 categorias. As categorias da IUCN, vocês viram que elas têm números, elas não têm nome. Então, existe, às vezes, uma coisa que é chamada, uma área protegida que é chamada de parque em algum país, mas quando você vai ver a vocação dela é para extrativismo, digamos. Então, embora ela seja parque, ela é colocada como categoria do tipo 6 da IUCN. Então, a gente tem que perceber que na legislação brasileira o nome tem o significado atrelado à categoria. Na IUCN, não, são os números. E em alguns países, o nome não está se referindo diretamente àquela categoria. Então, a gente vai ter, e existem vários levantamentos mostrando que tem um monte de coisa diferente em categorias distintas da IUCN que estão chamadas de parque, por exemplo, no mundo. Então, no relatório, o que é preciso na hora de informar para a composição do relatório, preencher as tabelas e tal, é colocar cada unidade de conservação dentro dessa correspondência. E aí a gente finaliza com, o relatório finaliza com esses percentuais, tá?
O mapa é do relatório de 2018, que é esse documento colocado aqui, mas os percentuais, que são dados de 2020, que estão disponíveis aqui na base de dados do protectedplanet.net. Então, a gente tem hoje, em áreas protegidas terrestres, que são essas áreas protegidas bem restritas no sistema legal, 15,34%. Né? Só que aí isso pode somar com outras áreas, que são áreas protegidas por outros sistemas, e aí esse percentual aumenta um pouco. Tá? E a gente tem 7,65% das áreas protegidas marinhas. Vocês podem estar vendo esses números aqui, esses percentuais, e vendo, podem lembrar daquela história do 1710, né, das metas de Aichi. Então, na verdade, áreas estritamente protegidas, dentro daquelas 6 categorias, esse é o percentual, e ele aumenta quando você acrescenta outros instrumentos de proteção, tá? Que são menos restritivos. Então, esse é o percentual nas áreas mais restritas, e aqui é o número. Então, a gente tem 15,34% dos sistemas terrestres sendo protegidos em 239.412 áreas protegidas. E aqui no marinho, né, marinho costeiro, você tem 18.416 áreas protegidas. Aqui em verde, todas as de proteção terrestre, e em azul, as áreas de proteção marinhas e costeiras. E aí, quando a gente olha aqui pensando exatamente nas metas, né, como eu falei há pouco, a gente vê que se a gente coloca 10% das áreas marinhas, eu estou falando em milhões de quilômetros quadrados de qualquer coisa como 35, 37 milhões de quilômetros quadrados. Né? Quando eu falo de 17% das áreas terrestres, que é a meta, eu estou pensando aqui em cerca de 23 milhões de quilômetros quadrados. Então, 10% do marinho é bem mais do que 17% do terrestre. E aí, quando a gente coloca a meta aqui, nessas duas linhas, marcando, eu vou ter que, pensando, né, que é o que eles estão falando, a área coberta na terra e no oceano, né? Então, esse EEZ aqui é o que é coberto na terra e o que é coberto no oceano, você vai ter que esses percentuais, né? Eles ainda, os 17% da terra, que é o EEZ, é esse azul, né? Que vai subindo aqui. Então, você vê que ele não, perdão, na terra é o verde, então você vai ver que ele ainda está abaixo, né? E aqui você tem uma trajetória possível projetada para 2020, já que esse documento é de 2018. Então, a gente tem aqui o terrestre chegando bem perto, mas você vê que de 1990 até 2018 houve um grande esforço de aumentar tanto a quantidade quanto a área de áreas protegidas, aumentando esse percentual. E aqui, ó, a partir de 2010 foi quando a meta foi traçada, houve esse pequeno aumento e aqui a projeção para 2020. E quando a gente fala da parte da terra, da água, né, a parte marinha, que é esse aqui 10%, você vê que a gente tem uma subida muito grande, principalmente depois de 2010, ó, um aumento muito grande nessa criação das áreas marinhas, mas que ainda fica distante e que existem esses chamados, você vê aqui embaixo, compromissos. Os compromissos após 2018 de todos os governos acelerarem essa criação para a gente poder fechar agora na próxima convenção, né, na COP, na próxima Conferência das Partes, a COP 15 da CDB, a gente chegar com essas metas 17 e 10 atingidas. Uma outra forma que o Protected Planet, né, o relatório aí de Planeta Protegido, coloca e se eu for olhar as áreas que são chamadas chave para a biodiversidade? Em 2016, a IUCN definiu essas chamadas áreas-chave, e aí, se eu ilumino, eu cruzo, né, a informação do que tem de área protegida com as áreas-chave para a biodiversidade, e eu vejo quanto por cento das áreas-chave estão dentro de áreas protegidas. Aí a gente percebe que apenas 21% das áreas-chave para a biodiversidade, seja no mar, seja na terra, estão de fato protegidas dentro de um sistema de áreas protegidas. Então, isso mostra um percentual baixo e preocupante, né? E a gente pode perguntar, né? Algumas pessoas podem ver, mas a área protegida é incompatível com o turismo, ou a área protegida acaba atrapalhando a pesca.
A WWF compilou dados, que está aqui pequenininho, de 3 estudos que foram feitos, publicados mais recentemente, mostrando que as áreas protegidas marinhas, se a gente tem um aumento das áreas protegidas marinhas, eles colocaram aqui, ó, que você consegue. Quando você tem foi feita uma revisão global, né? E eles viram que aumenta o tamanho, se você tem áreas protegidas e você tem a área de pesca próxima, você tem um aumento de 28% no tamanho dos peixes. Você tem um aumento de 166% na quantidade de peixes. Você tem um aumento de 21% na riqueza e de 446% da biomassa. Só para ilustrar o que você ganha quando você tem a área marinha protegida adjacente, né, às áreas de pesca. Então, você tem um ganho, que isso aqui claramente representa aquilo que a gente chama de serviços ecossistêmicos, nesse caso de provisão. Então, o planejamento de áreas protegidas, na hora que a gente vai planejar, primeiro, todos os relatórios como esse Planeta Protegido vão guiar essa implementação, né? A escolha de novas áreas protegidas, onde que eu vou colocar, por quê, né? Para quem. Então, a gente tem tanto critérios de biodiversidade, como a gente viu nas perguntas lá no começo da aula, quanto a gente também tem que levar em consideração coisas como o valor da terra e esforços de conservação. Quem vai ser responsável pela governança dessa área? Então, a gente também tem questões a responder que vão ser auxiliadas pela ciência. Então, qual o tamanho da área protegida? Qual é melhor? É uma grande ou várias pequenas? Quais as populações mínimas que eu tenho que garantir? Principalmente se eu estou pensando numa fauna maior, um grande mamífero, que precisa de uma área grande. Qual o tamanho mínimo de animais que eu vou esperar que use aquela área? Né? Qual a forma adequada? Elas têm que estar isoladas ou distantes? É importante ter corredores? Então, a gente vê que tem uma parte do planejamento de áreas protegidas que pode ser respondido por critérios socioeconômicos e tem uma parte que a ciência da biodiversidade vai ter que auxiliar, né, e ajudar a resolver. E aí, por exemplo, essa questão do debate SLOS, que é o que se chama uma área grande ou várias pequenas, que isso é um debate que permeia a ecologia de paisagens, né, a biogeografia. Então, se eu tenho 4 áreas aqui, a soma delas é a mesma área dessa. Eu criar 4 áreas protegidas é equivalente a criar uma dessas grandes, né? É melhor eu ter uma grande ou uma pequena? É melhor eu ter as do mesmo tamanho, próximas ou distantes? Então, a gente sabe que tem ciência, a disposição das áreas, a conexão dessas áreas, a forma dessas áreas. Tem ciência, como a gente já viu quando a gente teve a aula sobre fragmentação, que ajudam a responder essas questões. Então, algumas questões de priorização e planejamento de áreas protegidas vão poder ser auxiliadas pela ciência. E nesse planejamento, você pode pensar em corredores, você pode pensar em integração, né, em áreas que são as áreas principais e que elas tenham um entorno, você tem que cuidar do entorno, você pode produzir conexões e na ciência, né, no paradigma da conservação mais atual, a integração, né, você olhar o espaço integrado, é bem importante, né? Tem que ser primordial na hora de você fazer um planejamento de áreas protegidas. Então, vem a ideia, tá, se eu criei, quem vai cuidar? E como vai cuidar? Então, a IUCN entende, né, internacionalmente se entende, que a governança e a gestão das áreas protegidas precisa ser feita por de uma dessas 4 formas. Então, se entende que a governança é por governos, seja nacional, subnacional ou entidade delegada. A governança vai ser feita de maneira compartilhada, incluindo a gestão de áreas transfronteiriças, né, gestão compartilhada de várias formas e gestão conjunta. A governança pode ser privada e a governança pode ser por populações tradicionais, como povos indígenas ou comunidades locais, estabelecidas e geridas por ele. Então, no nível internacional, são aceitos esses 4 tipos de governança. E uma outra coisa que precisa saber é que essa governança, na hora que você vai comunicar para o internacional, você precisa posicionar qual das 4 formas é a forma que aquela área protegida entende a sua governança. Na maioria das vezes, a governança, eu vou voltar aqui, pelo critério A, por governos, é a que dispara como principal, não só no Brasil, mas no mundo.
Então, pensando no Brasil, a gente vai ter em 1937 a criação do nosso primeiro Parque Nacional, né, o Parque Nacional do Itatiaia, aqui a foto, uma área de 280 quilômetros quadrados, né? E até 1981, a gente tem no país apenas 3 categorias de áreas protegidas, legalmente instituídas e implantadas: Parque Nacional, a Reserva Biológica Rebio e a Floresta Nacional. Né? A partir dessa data foram instituídas e legalmente passaram a ser criadas também a Estação Ecológica, a ESEC, a APA e a Área de Relevante Interesse Ecológico. E aí a gente tem, né, seis categorias diferentes de área protegida no Brasil. Começa a haver o pensamento de se unificar num sistema. Até porque o que eu chamava de parque num lugar e parque no outro lugar, dentro do mesmo território nacional, precisava ter uma unificação. Então, a gente vai ver, em 1979, o início do que veio a ser o plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil. Etapa 1, 79, etapa 2, em 82. Aí, uma resolução de 86 vai criar uma comissão para elaborar esse anteprojeto da lei sobre unidades de conservação, e tudo isso, depois de muita discussão, culmina com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a Lei 9985 de 2000, regulamentada em 2002, pelo Decreto 4.340. Aqui eu coloco uma ilustração de um outro parque nacional, também bem antigo, criado em 1939, que é o Parque Nacional do Iguaçu, com uma área de 1.852 quilômetros quadrados. Então, nesse momento aqui, em 2000, a gente passa a ter o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O sistema, então, vai definir as categorias no Brasil. E essas categorias, né, que passam, então, a compor as áreas protegidas do Brasil, no Brasil, eu vou ter aquelas que são consideradas típicas ou estrito sensu, que são aquelas que estão no SNUC, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Mas eu tenho abrigados pelo ordenamento brasileiro, né? Mas sem fazer parte do SNUC, eu tenho outras formas de proteger a área. Então, na hora que eu tenho territórios indígenas, territórios quilombolas, áreas de preservação permanente, reservas legais, que são são regidas por outras leis, mas que são espaços protegidos de alguma forma. Então, a gente entende, né, na legislação brasileira, que eu tenho as áreas protegidas típicas ou estrito sensu, que são as UCs do SNUC, e eu tenho aquelas que são atípicas ou lato sensu, que são aquelas outras, que, embora abrigadas por outra lei, ou outras leis, né, em um determinado momento, como no Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, as áreas como territórios indígenas e quilombolas foram também consideradas. Ou como a gente viu na aula passada, quando a gente pega a Comissão Nacional de Biodiversidade e vai pegar a meta de Aichi, e aí incorpora territórios indígenas e quilombolas como possibilidades no cálculo dos percentuais de áreas protegidas. Tá? Então, é por isso que a gente tem essa diferença, isso começou a aparecer muito na literatura, as típicas e atípicas, ou estrito sensu e lato sensu. Então, vamos pensar nessas que são as típicas, ou estrito sensu, né? Aquelas que fazem parte do SNUC. O SNUC vai definir unidade de conservação como espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias de proteção. Olhando o que está em destaque aqui, a gente percebe que uma unidade de conservação tem que ter relevância natural, tem que ser criada por um ato oficial do poder público, tem que ter uma delimitação territorial e tem que ter um regime especial de gestão. Tá? Então, para ser o C, é preciso seguir e atender esses 4 passos. E as UCs no nosso sistema estão organizadas em 2 grupos, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Notem que isso aqui não existe na categorização proposta internacionalmente pela IUCN, né? Mas aí no Brasil a gente vai ter não 12, mas 6 categorias. Essas 6 podem ser arrumadas ali dentro essas 12 podem ser arrumadas dentro das 6, mas esses 2 grandes grupos, proteção integral, com a finalidade de preservar,
admitido apenas uso indireto, e normas bem restritivas. E as de uso sustentável, que vão conciliar a conservação com o uso de parte dos recursos naturais. A gente colocando nessa perspectiva, a proteção integral são esses 5 tipos, uso sustentável são esses 7. E aí a gente vai de um uso mínimo a um uso mais intensivo, né? Vai da área mais protegida até uma área que pode ser mais manejada. Aqui a gente tem estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, refúgio de vida silvestre e monumento natural, nessas 5. E no uso sustentável eu tenho a APA, área de proteção ambiental, a área relevante interesse ecológico, a floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural. Essas cores indicam tudo que está em vermelho tem que ser de uso e domínio público. Então, vai requerer desapropriação se for criada em terras que sejam propriedade privada, né? E essa aqui, o próprio nome já foi incorporado, particular, criada por iniciativa do proprietário. Bom, naquele esquema da IUCN, então a gente vai ter essa mesma ideia, né, de que para um lado desse ranking eu tenho condições mais naturais e para um outro lado eu tenho condições menos naturais, com algumas exceções, como a RPPN, que é equivalente mais ao Parque Nacional e que está junto lá naquela categoria 2 da IUCN. Então, voltando nesse esquema, eu vou ter nesse ranking aqui, ó. Agora vocês estão vendo os números da IUCN e vocês estão vendo os equivalentes, né, dentro do nosso Sistema Nacional de IUC. Aí eu tenho a REBIO, a mais restritiva, condições mais naturais, a ESEC, depois, que é a estação ecológica, né? Aí aqui, categoria 2, Parque Nacional e Reserva Particular, o Monumento Natural, que é a categoria 3, categoria 4, equivalente ao refúgio de vida silvestre e área de relevante interesse ecológico. A categoria 5, equivalente à APA. E a 6, aquelas que têm uso sustentável, né, que é a FLONA, a Floresta Nacional, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Extrativista e a Reserva de Fauna. Essa daqui, até onde eu sei, não tem nenhuma representação no Brasil, nenhuma UC criada como reserva de fauna. Então, vamos dar um passeio rápido aqui sobre algumas de proteção integral. Nós não vamos, né, cobrir todas, mas alguns destaques, como a estação ecológica. Eu destaco aqui o que a estação ecológica se diferencia da REBIO nessa questão da restrição. A estação ecológica vai permitir que haja uma pesquisa com um impacto maior do que o da simples observação ou uma coleta controlada de componentes, numa área de, no máximo, 3% da extensão da unidade até o limite de 1.500 hectares. Então, ela permite que eu possa fazer pesquisa em uma determinada área, e ali a gente pode ter algum impacto ou alguma coleta controlada de componentes. Na REBIO isso não é permitido. Eu coloco aqui como destaque a Estação Ecológica de Caetés, que fica aqui na nossa região metropolitana. Parque Nacional, um outro destaque, também de proteção integral. E eu dou o destaque do nosso Parque Estadual de Dois Irmãos, porque no SNUC está previsto que o parque, se for criado pelo Estado, ele é parque estadual, né? E aí, se for criado pelo município, ele é Parque Natural Municipal. Eu destaco aqui que o Parque Nacional vai ter, assim como estava mostrado na categoria 2 da IUCN, a questão da educação e interpretação ambiental, recreação e turismo, né, que são permitidos no parque. Aí, do uso sustentável, eu coloco alguns destaques. A APA, que é a área de proteção ambiental, que é uma área em geral extensa, e ela vai proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade de recursos naturais. Então, são áreas que têm um certo grau de ocupação humana, como está dito aqui, a vocação de proteção de paisagens. Então, é equivalente à categoria 5 da IUCN. O destaque que eu dou aqui é da APA Aldeia Beberibe, 31.634 hectares, que pega, né, aqui destacado todas as áreas verdes, né, as áreas florestais dentro da famosa APA Aldeia Beberibe. Um outro destaque para a Floresta Nacional, que aí vai permitir o uso do sustentável dos recursos florestais, e a pesquisa com ênfase em métodos de exploração de florestas nativas. Eu dou destaque da FLONA, Floresta Nacional de Negreiros, criada em 2007, né, na Caatinga pernambucana, e essa também na Caatinga, a Reserva Particular Maurício Dantas e Floresta Betânia,
que foi a primeira unidade de conservação de caatinga criada em Pernambuco. E aqui, destacando, ela é particular, foi criada por motivação do proprietário, né? Uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. E aí, gente, é importante ver que lá o Painel Brasileiro de Biodiversidade destaca que as unidades de conservação elas provêem inúmeros serviços ecossistêmicos. Então, eles colocam alguns números e percentuais que são bem interessantes. Por exemplo, 80% das represas que geram energia elétrica são abastecidas de fontes que vêm de unidades de conservação. Uma outra informação é você ver unidade de conservação contribui para o estoque de carbono, o que é uma estratégia para a mitigação de mudanças climáticas. Se a gente for ver que subsídio para o manejo sustentável e desenvolvimento de comunidades locais gera renda, fortalece cadeias produtivas locais, garante segurança alimentar de comunidades locais, né? Regulação térmica do seu entorno, se estima uma arrecadação de 2,2 bilhões ao ano só nos parques nacionais. Então, você vê que tem muitos serviços ecossistêmicos prestados nessas áreas protegidas, que no Brasil a gente chama de unidades de conservação. E aí, como é que fica essa governança, né? Se a gente for pensar no SNUC, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na lei, se prevê que as UCs têm que ter um plano de manejo, aquele documento que vai estabelecer as normas de uso e manejo. Ele deve ser elaborado no prazo de 5 anos a partir da criação. Deve definir um zoneamento e os programas da UC. Deve definir o entorno, que é a zona do amortecimento. E deve ter um chefe da unidade e um conselho, que pode ser consultivo ou deliberativo, dependendo do tipo de UC. E a gente vê que o que se sugere, tanto no SNUC quanto a IUCN, né, quanto várias ONGs, colocam que o que é necessário é que a governança aborde essa questão da gestão de forma ecossistêmica, né? Entendendo que tanto o espaço quanto os atores sociais precisam ser integrados nessa área protegida. Tá? Então, a integração espacial é você entender se eu tenho cidade, se eu tenho uma área protegida municipal, uma privada, uma conservada por comunidade, uma aldeia, né, um parque nacional, uma zona militar. Então, eu tenho que integrar tudo isso, pensando que a biodiversidade que vive aqui pode não estar vendo essas fronteiras, e a gente precisa ter esse mecanismo de integração no espaço e com os diversos atores sociais que estão no entorno, ou usando, ou frequentando esta área protegida. Então, essa abordagem ecossistêmica precisa existir para que a governança seja atingida de uma forma efetiva, né? A governança ainda tem vários problemas, talvez sejam os maiores problemas da unidade de conservação, a ausência de gestor, muitas vezes a ausência do plano de manejo, consequentemente do zoneamento da zona de amortecimento, a ausência de um conselho gestor, a ausência de equipe técnica, problemas de regularização fundiária, sobreposição de áreas de UCs e sobreposição com territórios de populações tradicionais com gestão independente, por exemplo, indígenas e quilombolas. Isso aqui há uma grande discussão sobre essa questão do que é a área protegida quando a gente coloca os territórios das populações tradicionais, mas às vezes essa gestão ou essa falta do olhar, né, sobre essas questões de sobreposição acaba gerando ou permitindo que permaneça um conflito, quando não deveria haver. Então, colocando aqui no Brasil, como é que são os percentuais, né, de áreas protegidas hoje, a gente tem a Amazônia em 28%, a Caatinga em 9%, o Cerrado em 8%, o Marinho subiu, lembram que era menos de 2%, que eu mostrei na outra aula, agora está em 26%, com a criação de 2 ou 6, né, gigantescas recentemente. A Mata Atlântica com 10, Pampa com 3,23, ainda bem pequeno, e o Pantanal com 4,59. A gente hoje tem, no Brasil, uma área total protegida em quilômetros quadrados de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, que vai equivaler ali a 18,62%, quando a gente soma tudo do território nacional e 26,47% das áreas marinhas e costeiras. O que eu chamo a atenção, já que estávamos falando em governança, é a questão do quantas tem conselho gestor. Então, 28% tem conselho gestor e 71,8% não tem.
E quando a gente pensa no plano de manejo, que é o documento que vai organizar essa governança, a gente tem 18% com plano de manejo e 81% sem plano de manejo. Dessas UCs, que aqui inclui principalmente as federais e as estaduais, né? E algumas municipais. Então, na esfera municipal, contribui-se, se estima com 15%, na esfera federal, 42% das UCs têm gestão, né, foram criadas e têm gestão federal, e a gente tem 42% que foram criadas e têm gestão estadual. E aí um outro percentual que é interessante mostrar é que com relação ao tipo, né, naqueles dois grupos, proteção integral e uso sustentável, a gente tem que 32% apenas são de proteção integral, enquanto que 67,9% são de uso sustentável, 40% com gestão privada e 59,89% são de gestão pública. E aí, para a gente encerrar, eu trago aqui um índice, que foi o pessoal do Painel Brasileiro de Biodiversidade, né, e baseado no trabalho do Gerhard Overbeck, a gente tem, ele criou esse chamado Índice de Risco de Conservação. Então, o Overbeck resolveu comparar o quanto que aquele bioma foi já convertido, né, transformado, em relação ao quanto que ele tem protegido. Em alguns biomas, como a Amazônia, você tem aqui o azul é o percentual protegido, o vermelho é o convertido. Então, você tem, dividindo um pelo outro, você tem 20% do que está protegido, equivalente, foi convertido. Em outros biomas, se a gente vai aqui para a Mata Atlântica, este aqui é o convertido e este aqui é o protegido. Então, eu tenho convertido 6,9, quase 7 vezes mais foi convertido em relação ao que está protegido. Então, o pessoal do painel brasileiro sugere que se use uma coisa como essa para guiar as iniciativas de conservação, de forma que a gente consiga balancear mais esses números, né? Com exceção da Amazônia. Em todos os outros biomas, o percentual convertido é muito maior do que o percentual protegido. E aí os dois extremos são a Amazônia com o menor índice de risco e a Mata Atlântica com o maior índice de risco, comparando conversão versus proteção. Então, essa é a mensagem da aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês.